Fala pessoal, eu tô aqui aproveitando esse formato um pouco diferente porque eu quero fazer 5 recomendações de filmes para assistir antes aí da estreia do Cry Macho, o novo filme do Clint Eastwood, Cry Macho, O Caminho para a Redenção, né, tem esse subtítulo horroroso em português, que tem distribuição da Warner, né, no Brasil ele deve chegar 35 dias depois no catálogo do HBO Max e nos Estados Unidos ele vai ter o lançamento simultâneo na plataforma, né, como eles têm feito com todos os lançamentos deles desse ano, e isso inclui, claro, o Duna e o Matrix, que são dois dos mais aguardados do ano. Vamos lembrar aqui que o Clint tem uma carreira gigantesca, né, de mais de 38 longas no total, e desses todos fica realmente muito difícil fazer uma seleção, mas eu selecionei aqui 4 que estão disponíveis no HBO Max, né, e um que está disponível no Amazon Prime Video, que é o meu preferido dele, eu não poderia deixar de recomendar, beleza? Então vamos lá, o primeiro filme que eu quero recomendar do Clint é um dos meus filmes favoritos dele e um western autêntico, um dos pouquíssimos westerns que venceram o Oscar, aliás, na categoria de melhor filme, que se chama Os Imperdoáveis, tá? O Clint ele faz o papel de um ex-pistoleiro, né, um cara que tá aposentado, tá ali vivendo numa fazenda, cuidando dos porcos dele, só que ele tem que voltar à ativa de alguma maneira por conta de um ataque, né, de uma violência absurda cometida contra uma prostituta que teve o rosto desfigurado e foi assassinada. Então é uma história de justiça, né, de vingança, que vai ganhando contornos muito pessoais. Esse filme ele meio que começou uma fase relativamente paternal na carreira do Clint, que veio se acentuar principalmente nos anos 2000. É um filme que é revisionista como o western, ele não é um western canônico por várias razões, mas ele tem um trato muito franco com o gênero e é um dos filmes realmente mais especiais da carreira dele e do western de modo geral, como eu falei. O Gene Hackman também está no filme, venceu o Oscar de ator coadjuvante e está absolutamente formidável. Bom, o outro filme que eu quero recomendar também da década de 90, né, do ano seguinte, de 93, é um clássico cult, assim, subestimado da carreira dele, que é o Mundo Perfeito, que é protagonizado pelo Kevin Costner e o próprio Clint Eastwood faz o papel de um xerife muito, muito bacana no filme, mesmo que o papel dele na prática, na história, tenha muito menos função do que eu acho que outros filmes mais importantes dele têm, mas isso acaba sendo uma vantagem. O filme ele trata sobre um bandido que sequestra um menino pequeno, junto com outro parceiro dele, eles fogem da cadeia e sequestram um menino numa casa de uma família de testemunhas de Jeová, e esse menino acaba, no processo, ficando amigo dele. Assim, a amizade dele com esse menino, né, na viagem, porque acaba sendo um road movie, acaba sendo um filme de estrada, é uma das coisas mais tocantes do mundo. É uma história de amadurecimento desse menino e, ao mesmo tempo, de desconstrução do personagem muito bem interpretado pelo Kevin Costner. É realmente um filme que prende você do começo ao fim, que é emocionante, é bonito, mas é tenso também e tremendamente angustiante. Tem uma das cenas mais doloridas de assistir e mais impactantes, eu acho, da obra do Clint Eastwood de modo geral, e é um filme que tá assim, nossa, é um dos que mais dói de ver, eu acho que de toda a carreira dele mesmo, vale muito a pena conferir O Mundo Perfeito. Aí entra agora a minha recomendação que está disponível apenas no catálogo do Amazon Prime Video, tá? Que é o meu filme favorito do Clint, A Menina de Ouro, né? Ou Menina de Ouro, no caso, Million Dollar Baby, que é protagonizado pela Hilary Swank. O Clint aqui faz realmente o papel paternal da carreira dele, talvez, né? Ele faz esse treinador, né, de boxe que resiste de todas as formas possíveis a treinar uma menina, uma jovem que chega ali pedindo, implorando de todas as maneiras também para que ele a treine, né, para ela se tornar uma estrela do boxe. E no momento em que ele cede a essa insistência dela e começa a treiná-la, o filme ganha contornos emocionantes e a partir de certos momentos incrivelmente trágicos, né? Eu acho que de todos os filmes do Clint, esse foi o que mais me fez chorar, assim, me fez... acho que todas as minhas vísceras começaram a girar em várias posições a partir da metade para o fim. É um filme muito, muito dolorido e muito, muito franco, um drama muito direto e que eu não recomendo para todo mundo em todas as horas, porque definitivamente é um filme muito, muito dolorido, mas arrebatador, absolutamente arrebatador. Bom, logo em seguida a gente vai aqui ver o Gran Torino aí, voltando ao HBO Max, né? O Gran Torino de 2008, que é o filme em que o Clint faz um papel de um cara que é um veterano de guerra, que mora sozinho praticamente num bairro inteiro de asiáticos, né, de imigrantes asiáticos. A esposa dele acaba de morrer, os filhos dele não sabem exatamente o que vão fazer com ele, já que ele é um senhor, né, de 80 anos mais ou menos. O que é que a gente vai fazer com esse cara? Mas não, o cara é completamente independente, ele quer ficar ali sozinho com o jeito ranzinza de ser dele.
Acontecimentos vão se desenrolar na vida desse cara a partir do momento que tentam roubar o carro dele, e ele começa esse lado Clint Eastwood protetor com um jovem, né, que é justamente um dos meninos responsáveis pela tentativa de roubo do Gran Torino dele, que é o carro querido que ele preza tão como se fosse um filho, aliás, mais até do que os filhos dele na garagem. É um filme muito bacana, principalmente pra gente acompanhar essa desconstrução da figura do Clint, que começa como o cara que tá sempre pronto pra, né, assassinar quem chega pela frente, e cada vez que o filme passa, ele vai ganhando contornos mais e mais sensíveis, né, sem perder, claro, essa persona ranzinza e firme dele. É um dos meus queridos, assim, acho que da carreira do Clint. E, para fechar, um muito interessante, o caso Richard Jewell. O caso Richard Jewell foi um fracasso monumental de bilheteria, né? Foi o último, o mais recente dele antes aí do Cry Macho, foi lançado em 2019, né? Concorreu ao Oscar na categoria de atriz coadjuvante, a Katie Bates foi indicada. E ele trata de um acontecimento real, né, no final da década de 90, quando um sujeito tenta impedir a explosão de uma bomba, né, um atentado terrorista, e ele acaba sendo investigado por conta disso, né? Ele tenta, de todas as formas, alertar as autoridades que essa bomba está ali escondida embaixo de um banco, né, dentro de uma bolsa, e a ação dele acaba salvando realmente muitas pessoas, mas uma investigação ampla começa a se formar em torno dele, a mídia começa a cair em cima, e aí a gente vai ter, claro, esse lado mais, essa defesa do homem americano, né, cumprindo o seu dever de cidadão e protegendo esse lado mais conservador do Clint, que fica bem claro num filme como esse. Bem, independente da ideologia do Clint, eu acho que dramaticamente o filme funciona muito bem. Você pode concordar ou não com certas coisas que ele está querendo dizer, mas é um filme que tem muita franqueza no trato desse personagem e uma direção muito objetiva também. De modo geral, a direção do Clint, ela é uma direção objetiva, ela é uma direção muito limpa, ele não gosta de hiperestilizações, rarissimamente, são muito poucos os filmes na obra dele que tem muitas estilizações, e aqui é um filme realmente muito cru, que trata desse personagem de uma maneira mais humana até do que poderia, e acho que isso é o que acaba fazendo com que a gente compre o conflito dele sem necessariamente concordar ou abraçar a causa que ele e o Clint defendem. Então é um caso de um filme, é um caso Richard Jewell, bem interessante de acompanhar, disponível aí no catálogo do HBO Max. Bem, pessoal, essas foram aí as recomendações de filmes do Clint para assistir antes da estreia do Cry Macho, que é um filme que eu tô muito ansioso para assistir. O cara tem mais de 90 anos e tá aí dirigindo e protagonizando um filme de western, né, um filme desse porte. Então, espero que dê tempo de assistir ao máximo de filmes possíveis antes do lançamento do Cry Macho, e se não der, ficam aí as dicas para depois do lançamento do filme. Grande abraço e até a próxima!